O termo gótico é usado para caracterizar músicas, livros, filmes, moda, estilos arquitetônicos, inclinações políticas e ainda muito mais, a depender de quem você pergunte. Existem pessoas muito mais inteligentes do que eu que fazem pesquisas realmente científicas sobre o assunto para tentar definir o que é gótico. São escritos posts, artigos, livros inteiros sobre o assunto. Logo, eu não me sinto qualificado o suficiente para afirmar nada com absoluta certeza sobre o que é e não é gótico. Dito isso, existe um exercício especulativo que vem me entretendo bastante recentemente, que é uma pergunta que eu me faço: e se a cultura gótica tivesse suas raízes no Brasil, como ela seria diferente de hoje em dia? Os critérios puramente arbitrários e opinativos que uso para definir algo como gótico brasileiro aqui são os seguintes: apego ao passado aristocrático, ênfase no sobrenatural e melodrama barra decoração excessiva. Sem mais enrolações, então, uma das coisas que eu acho que seria bastante gótica e brasileira seria a arquitetura barroca, colonial e neocolonial. À primeira vista, alguém poderia criticar falando: não, mas esses prédios são muito coloridos, muito claros para se encaixarem na subcultura gótica, não tem preto nenhum aí. Eu prefiro muito mais a arquitetura vitoriana dos Estados Unidos e da Inglaterra. Mas aí é que tá, porque a arquitetura vitoriana, pelo menos a imagem clássica que a gente tem dela, daqueles casarões pretos, sombrios, úmidos, bizonhos, não são necessariamente apurados com a realidade. Essa imagem, na verdade, se trata de uma releitura do passado feita posteriormente e influenciada pela decadência temporal dos prédios, eles apodrecendo mesmo devido à falta de cuidados. Na época em que eles foram construídos e habitados de fato, eles eram sim muito coloridos, alguns até de forma vibrante. Outra coisa que eu acho que é bastante brasileira e gótica é a literatura. Mas nesse caso você já tem vários posts e vídeos e comentários na internet muito fáceis de ser acessado e consumido, falando sobre Noite na Taverna e Memórias Póstumas de Brás Cubas e listas de contos e livros e autores góticos brasileiros. Muitos desses posts copiando descaradamente um dos outros. Mas aqui eu vou fazer algo diferente e vou te recomendar. Considere isso um presente. O site Tenebra, ele hospeda inúmeros contos de horror, gótico, ficção científica, romance e vários outros gêneros, todos escritos por brasileiros entre os anos de 1830 e 1947. E é incrivelmente divertido explorar esse site. Eu planejo voltar a falar dele aqui algum dia. E por fim, o que seria a cultura gótica se não aquela com o vestuário mais incrível, maravilhoso estilo visual de todos eles, né? Pois bem, qual é a minha opinião polêmica sobre o vestuário gótico brasileiro atual e como seria se ele tivesse origens no Brasil? Na verdade, nenhuma. As pessoas no Brasil, séculos atrás, se vestiam da mesma forma como as pessoas de qualquer outro lugar do mundo ocidental. Ternos para homens, vestidões para mulheres, aquela história você sabe. Então, tomar inspiração dessa fonte não é nada estrangeiro. A única diferença entre o vestuário de hoje em dia e o daquela época, sendo que hoje em dia nós vestimos muito mais plástico, que é muito pior quando se tratando de regulação de temperatura corporal. E não apenas isso, mas a temperatura do mundo também aumentou literalmente. Tanto que desde 2016 a gente não tem tido um único ano que não tenha tido pelo menos 300 dias com a temperatura superior a pelo menos 1 grau Celsius do que era na mesma época antes da Revolução Industrial no Brasil mesmo. Então, junto com os ursos polares, os góticos estão em riscos de extinção devido ao aquecimento global.